O portal dos spoilers está aberto, então nós vamos falar sobre o capítulo 1073 de One Piece chamado Miss Buckingham Stussy, que seria o clone da antiga Stussy, também conhecida como Mãe de Weevil e como membro dos Piratas Rocks. E obviamente a gente teria o envolvimento da verdadeira nesse capítulo junto com o Weevil, mas a gente vai deixar isso para depois, porque obviamente os clones em One Piece são reais e esses dois foram protagonistas nessa questão. A capa, principalmente sem ver ela de uma vez, apenas com o conceito delas escrito, é difícil distinguir qual é o verdadeiro sentido delas, mas a gente pode falar aqui sobre a criação de Vegapunk ser um tanque de guerra que atira flores. Aí, enquanto na capa passada o Caesar, o Judge e o Queen criavam armas letais, agora eles olham para Vegapunk com completo desgosto, já que este não estava utilizando a sua inteligência da maneira que eles julgam ser correta. E sem perder tempo, a gente continua aonde a gente parou. Luffy está surpreso, com o que aconteceu com o Kako, e a Stussy segue para alcançar ele, botar mais um membro da CP0 para dormir, e então a gente vai começar a entender qual é a verdadeira relação dela com a CP0, dela com Vegapunk. Luffy demonstra ser um personagem que se perdeu no tempo e foi completamente humilhado por Stussy, que utiliza habilidades um pouco diferentes do que a gente vê. Ela acaba mordendo ele no final de tudo e consegue então fazer ele dormir junto com Kako, apesar de isso não parecer perigoso para eles ou parecer que isso vai causar algum mal. É uma maneira dela talvez ganhar tempo para que eles parem de atrapalhar os planos de fuga dos Chapéus de Palha, até porque Kizaru está vindo e a gente sabe que vai rolar alguma coisa com ele. E curiosamente ela usa um batom com Kairoseki para derrotar o Luffy. O gatinho realmente acabou se tornando uma vergonha nesse ar. A gente descobre que Vegapunk chamou, na verdade, a própria Stussy, e isso já era muito fácil de deduzir a partir do momento em que ela simplesmente vira contra a própria CP0 e age a maneira de favorecer o Vegapunk. Vegapunk não tinha intenção dela se tornar membro da CP0, então a gente pode ter alguma conversa a mais aqui que não foi muito bem explicada. Ela simplesmente pula para a parte em que ela diz que não tem autoridade suficiente para derrubar as ordens de Luffy. Ou seja, os Serafins vão continuar atacando o laboratório, destruindo praticamente todo o legado de Vegapunk. O que é curioso, já que por que a CP0 não pode impedir a ordem da própria CP0? Talvez nem o Luffy possa parar a própria ordem. É difícil de entender exatamente o porquê disso, talvez seja explicado no capítulo. Eu espero que tenha um motivo, apesar de não ser nada muito grande. Os Serafins não são teoricamente a coisa mais importante dessa história, porque no final de tudo, quem manda nele e em todo esse sistema de hierarquia não é Vegapunk, e sim os Gorosei. Por que foi feito dessa forma, a gente vai descobrir talvez no próximo capítulo, ou sabe-se lá quando, mas é assim que foi feito, talvez uma escolha que Vegapunk vá se arrepender pelo resto da sua vida. Os Vegapunks Lilith e Edson saem do laboratório e são instantaneamente atacados pelo Serafim Hawk e pelo Serafim Shark. O Edson é atacado pelo Serafim do Jinbe e a Lilith é atacada pela Serafim do Mihawk. E aqui temos mais uma vez o Oda humilhando o nosso Sanjão da Massa. Infelizmente, o Zoro para o do Mihawk e até o Serafim fica impressionado com a força do Zoro, e a gente vê que há um grande clash entre as duas habilidades, aquele choque legal que o Oda sempre faz quando temos dois grandes oponentes se enfrentando. Enquanto um é admirado pela sua força, a gente só sabe que o Sanji salvou o Edson, que conseguiu fazer com que os Serafins parassem de atacar. Nesse momento, esta pequena luta para e a gente muda para o Luffy e o Chopper correndo pelo laboratório, procurando o verdadeiro Vegapunk, esse que estava numa tensão com a Bonnie no último capítulo, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi o resultado das ações da Bonnie. Independente dessa procura, é só
só para tentar descobrir mais alguma coisa e provavelmente uma maneira do Oda deixar esses presos ali na ilha enquanto os outros estão conseguindo fugir pelo Sunny até o momento que o Kizaru vai aparecer e até para a gente descobrir um pouco mais sobre o que eram as verdadeiras memórias de Kuma, já que nesse momento a gente não viu nem o verdadeiro Vegapunk, nem a Bonnie. Nesse momento as coisas começam a ficar mais e mais interessantes. A gente corta para a Ilha Sphinx, a ilha de Barba Branca, aquela que o Marco estava cuidando. No momento em que a gente chega lá, a gente vê o Marco descobrindo algumas coisas. Essa ilha foi atacada, ou pelo menos invadida pelos marinheiros, e que foi protegida pelo Weevil, enquanto muita gente achava que ele iria para lá destruir tudo. Independente disso, o almirante Touro Verde conseguiu capturar o filho de Barba Branca. No encontro de Marco com a mãe do filho do Barba Branca, né, o Weevil, ela fala sobre a ajuda que ele ofereceu para a ilha, salvando tudo que estava ali, e pede ajuda para Marco para conseguir salvar o filho dela, já que este estava numa situação muito delicada, porque se ele realmente for um clone, a situação dessa captura transforma tudo em algo muito mais complicado. E enquanto Marco está meio duvidoso sobre a verdadeira linhagem dessa criança, ela fala para, se ele quiser conhecer a verdade, se ele realmente quer saber sobre a linhagem, o sangue verdadeiro de Weevil, vá até o verdadeiro Vegapunk e pergunte ele o porquê que ele é o filho de Barba Branca. Isso aqui, obviamente, dá muitos indícios de que o Weevil é, na verdade, o clone do Barba Branca, porque não tem uma sensação muito sincera de que o Barba Branca teria feito isso e não tratado ele como um filho de fato. Eu acho muito improvável isso acontecer e eu prefiro ficar com a ideia de que ele, na verdade, é um clone, e principalmente os motivos disso é que ele possui uma força estrondosa já muito novo, o que faria essa situação do clone fazer mais sentido, porque pais e filhos não necessariamente carregam a mesma força, principalmente quando a diferença de idade ainda é muito grande. Yamato não consegue chegar perto do que é Kaido. Ace não conseguiu chegar à metade do que era Goldie Roger. Então, por que o Weevil seria tão forte quanto Barba Branca num ponto muito inicial de sua história? Cortando para o mar, vamos ao navio de Kizaru. Este que está comendo algumas coisinhas e bebendo algumas coisinhas também. Está aproveitando enquanto ele não tem que trabalhar, né? Já que o homem é o mais preguiçoso da história. Ali a gente vê uma conversa muito interessante sobre o Vegapunk, mas não exatamente o interesse é nessa conversa, já que o homem chamado de a maior autoridade do mundo, o Gorosei Sant de Garcia Saturn. Para ser sincero, eu tô muito curioso para ver como que vai ficar a tradução disso, né? Já que poderia ser Santo G Garcia Saturno. Eu não sei, você deixa aí sua opinião nos comentários. Afinal, a gente tem uma revelação muito grande, né? Muito se falava sobre armas ancestrais, os seres humanos virando essas armas, já que esse pessoal dos Gorosei tinha algumas coisas muito curiosas sobre cada um. Eu fiz uma teoria muito tempo atrás sobre eles de fato serem armas ancestrais, porém eu estava errado sobre este, que na minha ideia era Júpiter e não Saturno. Agora a gente pode descobrir um pouco mais da verdadeira força sobre eles e debater sobre isso, já que estes tiveram tempo para ser exatos monstros em campos de batalha, ou até mesmo fora dos campos de batalha, com estratégias, com conhecimento, sendo um problema para o mundo inteiro sem nem sequer sair do castelo. Este é o Gorosei com a marca da cicatriz no seu olho esquerdo. Algo muito interessante, curioso. As coisas agora vão começar a tomar proporções extremamente grandes. Os inimigos da guerra final, que seriam os almirantes, passam a ser coisa pequena, já que estes são conhecidos como planetas que também podem ser conhecidos como as armas ancestrais. E ele, junto com Kizaru, está indo para a ilha de Vegapunk, porque ele está um pouco triste e arrependido que no momento em que ele conheceu o Vegapunk
tudo o que aconteceu acabou levando ele a fazer isso. E eu acho que aqui é uma coisa muito interessante, pois a gente já conversou sobre a força de Luffy e Kizaru. Eu acho que não seria simples para o Kizaru vencer, principalmente com os outros chapéus de palha na ilha. Então este vem como uma maneira de demonstrar uma força ainda maior e proteger o Kizaru de qualquer ameaça que ele possa estar sofrendo na tentativa de capturar o chapéu de palha e capturar ou acabar com o Vegapunk. Capítulo muito interessante, trazendo algumas coisas aí sobre a Stussy, trazendo coisas sobre a Sphinx Island e finalmente algo sobre o Evil, mas principalmente revelando que os Goroseis são, na verdade, a possibilidade muito grande de serem armas ancestrais. E isso faz sentido porque estes aparentemente não avançam de idade. Então, com esse conhecimento ao longo do tempo que eles criaram e provavelmente o guia deles, que é a Insama, eles tiveram capacidade de se tornar exatamente as armas que podem mudar o mundo da maneira como eles quiserem. O que faz com que eu pense, será que aquela arma que atirou contra o reino Lulusia, onde Insama apontou, é realmente Uranus ou é uma extensão do seu poder? Já que esta ou este seria o ser mais forte do mundo, seria a coisa que pode destruir algo apenas com um sinal. Então eu acho que pode ser até mesmo algo dela mesma, sendo talvez a própria arma ancestral da Terra. Eu vou deixar o link dessa teoria aí do lado, só você clicar para ficar ligado nisso, apesar de já estar um pouquinho errado, mas é bastante interessante. Deem uma chance para isso e deem uma chance para esse canal aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Temos conteúdo toda semana, sempre focados em One Piece, mas a gente vai aumentar um pouquinho e falar sobre outros mangás. As coisas vão ficar mais interessantes daqui para frente em tudo. Um abraço, se você gostou, deixe seu like, comenta aí embaixo o que você acha desse capítulo, o que você quer para o próximo. Infelizmente teremos uma pausa do Oda dessa vez, não da revista, então só daqui a 2 semanas. Eu vou ficando por aqui. Fui!